Portal Batista, nesse domingo, dia 11 de julho, está na IBC Betel de Alvorada, pastoreada pelo pastor Moisés Carvalho, nesse domingo de formatura da quarta turma do núcleo criado aqui na IBC Betel, e hoje nós teremos a certificação de 6 alunos. Você vai acompanhar agora a reportagem do Portal Batista, a solenidade de formatura. Convidamos a todos a ficarmos em pé. Vamos dirigir uma oração ao nosso Deus, rogando a Deus sobre essa cerimônia. Oremos a Deus. Bendito e soberano Deus, em Tua presença nesta hora, Pai, nós estamos e nos alegramos em saber que Tu tens estado conosco, Pai. E é um marco para a nossa igreja, Senhor, a quarta turma de formandos do nosso seminário. Graças a Ti, Senhor, pelas bênçãos que até aqui fomos alcançados, Senhor. Que a Tua presença continue abundante sobre a nossa vida e também sobre a igreja do Senhor, que completa 62 anos. E dentro desta festividade, Senhor, temos a formatura. Te agradecemos por esta bênção. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Temos a alegria da formação da mesa solene, pastor Éder Oberdan da Luz Silva, que é diretor-geral do seminário. Também, logo em seguida, será composta pelo pastor Misael Basualdo Cabreira, diretor de pesquisa. Também temos a alegria de ter conosco o diretor de extensão, pastor Darlan Biberg. Nós também iremos compor a mesa, pastor Moisés, professor e idealizador da turma, e também saudamos coordenador de pesquisa e comunicação, evangelista Tiago Ribas Siqueira. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos louvar a Deus com o hino oficial do seminário, enquanto o pastor Éder entra com os formandos nesta hora. Sentados mesmo, eu quero fazer uma leitura que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e no versículo 9, que diz assim: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Com este versículo eu faço a minha saudação a todos presentes nesta tarde que Deus tem nos permitido, e com a graça de Deus chegar a este ponto de esta turma estar se formando, e nós glorificamos a Deus por isso. A minha saudação, pastor Moisés Carvalho, presidente desta igreja, e também professor ao longo deste período 2022 para cá, onde essa turma tem estudado. Muito obrigado, pastor, por ser companheiro, atendendo esta turma que almejou estudar e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Minha saudação ao nosso diretor de pesquisa, pastor Misael Cabreira. Obrigado, Deus abençoe também, porque foi um dos professores dessa turma ao longo desse período. Também saudando o nosso diretor de extensão, pastor Darlan, que está aqui também compondo a mesa. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente.
E também a nossa saudação ao nosso coordenador de tecnologia e pesquisa, este que está nas câmeras, que também lidera todo esse trabalho da comunicação batista. Nossa saudação ao evangelista Tiago Siqueira, nossos cumprimentos nesta tarde. Quero fazer uma leitura aqui, junto aos demais, dizer sobre a importância e este momento tão glorioso que Deus nos permite. Queridos alunos do Núcleo de Teologia Alvorada, parabéns por esta linda conquista. A teologia não é apenas um curso, mas é uma resposta ao chamado de Deus. Vocês investiram tempo precioso para manejar bem a palavra da verdade. Queremos expressar também nossa profunda gratidão e dar o parabéns ao pastor Moisés, que se dedicou com tanto amor e excelência como professor nessa jornada, guiando cada um de vocês. Como bem nos ensinou, e umas palavras do reformador Martim Lutero, que diz assim: a oração, a meditação e o estudo constante formam o verdadeiro teólogo. Que o conhecimento nunca afaste vocês da dependência de Deus, mas aproxime a sua mente do coração do Pai. Que o Espírito Santo use o aprendizado adquirido para transformar corações, pregar o Evangelho com ousadia e edificar a Igreja de Cristo. Parabéns pelo esforço e pela perseverança de cada um de vocês. Quero deixar uma palavra para os formandos, para o povo de Deus aqui reunido, e para mim uma grata satisfação ter sido convidado como paraninfo desta turma, compartilhando esse momento tão especial e sem dúvida inesquecível na vida de cada um de vocês. O Senhor sabe e conhece o esforço que cada um empreendeu ao longo desse período de estudos, quem sabe muitas vezes pensando em desistir, não dá mais, não consigo conciliar as coisas, mas vocês venceram. E o texto que quero deixar aqui se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, e a segunda parte, que diz assim: podem ficar assentados. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós temos como lema para esse ano da igreja a seguinte expressão: não parar. E o texto remete a andar, a continuar nesta jornada. A formatura é uma etapa concluída na vida de quem se dedica ao estudo da palavra. Não é um fim em definitivo, pois o nosso descanso não é aqui. Miqueias capítulo 2, verso 10 diz: levantai e andai, não é aqui o vosso descanso. Nós somos exortados pela palavra do Senhor a conhecer e seguir conhecendo ao Senhor, conforme Oséias capítulo 6, verso 3. E no contexto desse versículo que nós lemos, destacamos 4 expressões para vocês aqui. A primeira delas é andai. Interessante é a aplicação desta palavra no texto original em grego, que remete a conduzir-se, a viver e a comportar-se. E o texto fala: andai como? Andai em temor. Remete à reverência, ao respeito reverente ao Senhor. Pastor Eder leu um texto que fala em sabedoria, e em Provérbios nós temos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quer ser sábio? Comece temendo a Deus. O texto fala: andai
em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tempo remete ao cronos, é o tempo transcorrido, período, é a duração cronológica. Se refere à totalidade do tempo da vida terrena, não apenas a um momento em particular, mas é uma trajetória de vida. Então, durante o tempo que nos resta, tenhamos esse temor a Deus, nos conduzindo com prudência. E por fim, peregrinação. É uma residência temporária, é uma condição de estrangeiro, de forasteiro. E o crente, o servo de Deus, vive como visitante temporário na terra. Somos forasteiros. Então a nossa peregrinação, ela é temporal, relacionada a esta vida, porque na verdade nós estamos nos conduzindo aqui, estamos sendo conduzidos pelo Senhor aqui, mas o nosso destino é a glória celestial. Então, durante o tempo que nos resta aqui, andemos com temor, rumo à nossa pátria celestial, a glória celeste. E concluo, e vocês vão entender muito bem o porquê desta referência ao livro O Peregrino, cujo autor é John Bunyan, um pregador inglês, que escreveu esta obra em 1678. O período que ele escreveu, parte dele esteve preso, porque ele era proibido de pregar o Evangelho, porque a denominação prevalecente na Inglaterra só permitia que pregadores credenciados fossem pregadores da palavra. John Bunyan não era. Ele foi preso mais de uma vez por isso, mas lá ele escreveu este livro, O Peregrino. E este livro representa simbolicamente a vida cristã como peregrinação, repleta de tentações, provações e adversários espirituais, rumo à salvação eterna. Essa obra tem influenciado muito a literatura cristã, reflete diretamente temas como esse que nós referimos em 1 Pedro, como uma peregrinação temporária, com temor reverente, em busca da pátria celestial. Não parem, continuem estudando, continuem conhecendo mais desse Senhor, desse Deus tão maravilhoso, continuem conhecendo mais da sua palavra, porque quando conhecemos a palavra de Deus, nós podemos realmente, como foi lido aqui, e é o lema do nosso seminário, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Me dirijo aos formandos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pode sentar. Também me dirijo à igreja que está de aniversário, que abriu a sua agenda para fazer esta formatura, os familiares que estão aqui. A minha fala, ela é baseada num tema que remete vocês, reconhecendo o vencedor, pois vocês são vencedores. Foram dias de estudos, etapas, suportaram o professor Moisés nas longas jornadas de estudos, e foi uma alegria, foi um prazer muito grande poder conversar com vocês. É porque sabedoria vocês já tinham. Tudo na vida tem um motivo para lutar e vencer. Lutamos para vencer. E eu quero me basear nessas palavras que temos baseado no livro de Romanos. Não precisa procurar, vocês já sabem. Mas Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas coisas somos mais que vencedores. Entendeu? Mais que vencedores. Por aquele que nos amou. E nesse momento de formatura,
E na minha fala eu tenho 3 princípios bíblicos de reconhecimento ao vencedor. A primeira é o galardão. A segunda é a coroa. O terceiro é o conhecimento. Isso vocês já sabem, não aprenderam comigo, né? Já sabem. Porém, o galardão, conforme a palavra de Deus diz, lá no Apocalipse 22:12, que diz: eis que cedo venho, comigo está o galardão, a recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo, a coroa. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4:8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Vocês estavam estudando comigo, vão continuar estudando, porque amavam a vinda do Senhor. Continue amando para receber a coroa. Em terceiro lugar e último, o conhecimento. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Na minha conclusão, digo a vocês, e digo também à igreja, não é apenas uma formatura ou só uma formatura. Há um mundo que espera ouvir de vocês sobre galardão, que existe uma coroa ao vencedor e que precisa ter conhecimento para chegar a Cristo. Eu desejo que esses três itens que falamos aqui, princípios bíblicos, galardão, coroa, conhecimento, faça de vocês mais do que vencedor por aquele que nos amou. Que Deus grandemente vos abençoe. Desejo do meu coração a bênção e que cada dia mais vocês possam cavar o conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Passo a palavra ao orador da turma, que também depois fará o juramento. Evangelista Jorge Lucas. Minha saudação a todos nesta tarde, com a graça e a paz de Jesus. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, e agradecemos em nome da turma todas as palavras a nós dirigidas. Quero fazer a minha saudação, pastor Éder, diretor do nosso seminário, que Deus abençoe, pastor Moisés, pastor presidente desta igreja, também professor da nossa turma, nosso diretor de pesquisa, pastor Misael, Deus abençoe do nosso seminário, também nosso professor, pastor Darlan, diretor de extensão, Deus abençoe o senhor, um prazer estar com vocês. Também o nosso diretor de tecnologia e comunicação, evangelista Thiago Siqueira, que Deus abençoe, é um prazer. Nós também queremos agradecer, em nome da turma, pastor Moisés, pastor Misael, pela oportunidade que nos deu de aprender mais da sua palavra, a palavra do Senhor, através das suas vidas, dedicando este tempo para nos ensinar a palavra do Senhor. Também aproveitamos este momento para parabenizar o pastor Moisés e a igreja por aniversário, mais um aniversário. Que Deus abençoe cada irmão que faz parte, que compõe esta igreja. E continuando o meu agradecimento em nome da turma ao pastor Moisés, que se empenhou nos ajudar, nos auxiliou nas aulas, no estudo, no conhecimento da palavra. E aqui estamos, vencemos, em nome de Jesus. É um passo, mas esse passo foi dado. Quem sabe para muitos pode ser só um passo, mas esse passo foi dado. Agora nós vamos dar continuidade no estudo, nós vamos continuar estudando a palavra do Senhor, incentivado por essa instituição de ensino teológico, pela representação, por esses homens de Deus, professores, que nos dão essa oportunidade de poder aprender mais da palavra do Senhor.
Então nós agradecemos, pastor Moisés, pelo seu empenho, pela dedicação, pelo seu carinho, seu cuidado, juntamente com o pastor Misael, por este tempo determinado a nós. Muito obrigado. Também falando um pouco desta turma, eu olho para os rostos, cada um deles, fico muito alegre, muito contente de poder fazer parte desta turma, destes formandos. Feliz por ter conhecido vocês nessa trajetória, nessas aulas. Eu que conheço um pouco, iniciamos um pouco no final dessa turma, dessas aulas, porque iniciamos, o início do meu estudo teológico foi no primeiro núcleo, creio que o primeiro núcleo em Bagé. Então, pela distância e tudo mais, paramos um bom tempo. E faltavam algumas matérias, 2 ou 3, para concluirmos. E esta turma me acolheu. Já peguei o trem andando, já peguei os irmãos, já estudaram, já estavam bem avançados, e nós nos adequamos à turma, me acolheram bem, o pastor Moisés também nos fala, e aí nós estamos aqui hoje. Não quero me delongar muito, o tempo passa depressa, mas precisamos, em nome da turma, expressar esse sentimento de alegria por concluir esses estudos. Louvado seja Deus que nos ajudou, como foi mencionado aqui, com todo esforço, com muitas batalhas, com muitas lutas, mas vencemos em nome de Jesus. E vamos continuar estudando, em nome da turma, amém? Vamos continuar estudando, tem os ensinos mais avançados, vamos continuar para a glória de Deus. Incentivamos também os demais a participarem conosco dessa instituição e aprender mais a palavra do Senhor. Neste momento estaremos fazendo então o juramento. Amém? Prometo, no exercício das minhas atividades, ser fiel às propostas sublimes da fé cristã, certo de que Deus me ajudará a cumprir este objetivo. Prometo me empenhar com diligência e zelo em promover o reino de Deus em minha vida e na minha comunidade. Estou convicto que, assim fazendo, estarei promovendo os propósitos da teologia cristã. Amém? Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao pastor Moisés neste momento. Evangelista Lucas, nós queremos então, a partir desse momento, passar a palavra ao pastor Éder, que fará a colação de grau, enquanto nosso banco, venhamos honrar a Deus. E está aberta a oportunidade, né, pastor Éder? Se alguém deseja estudar, fale com o pastor Éder. Passamos a palavra então. Chamamos o formando Alexandre Martins. Chamamos formando Ariel de Lima Kizieski.
Chamamos o formando Dieck Bortolotti. Chamamos o formando Jorge Lucas Lemos Silva. Chamamos o formando Luciano Nogueira Ramos. Chamamos a formanda Suelen Guterres Lemos. Chamamos o familiar da nossa saudosa irmã Terezinha Marli Flores, chamamos o David, que vai receber das mãos da mesa solene uma homenagem.
pastor Éder fazer a leitura do certificado, pastor Éder, por favor. Nossa homenagem à nossa irmã. Seminário Teológico Batista Gilgal, certificado. Diretor-Geral do Seminário Teológico Batista Gilgal, STBG, no uso das suas atribuições legais, confere o presente certificado a Terezinha Marli Flores, em memória. Esse certificado é concedido em memória e reconhecimento à vida de fé, ao testemunho cristão e aos relevantes serviços prestados à obra do Senhor. Sua dedicação permanecerá como exemplo e inspiração para as futuras gerações. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, segundo Timóteo 4 e 7. Nós vamos fazer uma foto oficial, mas antes o pastor Éder declara, então, formados em teologia. A partir de agora, declaramos esses irmãos formados em teologia básico para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Nós vamos fazer uma foto oficial, nós vamos sentar e eles ficarão atrás. STBG na formatura aqui do Núcleo em Alvorada, neste domingo, dia 11 de julho. Estou ao lado do formando e representando a turma, evangelista Lucas Lemos, cumprida a etapa, agora formado. Essa formatura aí tão almejada, nos últimos dias preparada com todo carinho, né? Com todo zelo. E hoje, dia da coroação, dia da certificação aqui na Betel de Alvorada. Seja bem-vindo ao Portal Batista. Obrigado, evangelista Tiago. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Nós nos alegramos por mais essa etapa concluída que o Senhor tem nos proporcionado. Já estudamos há algum tempo, paramos devido à troca de cidade, quando nós fazíamos o núcleo presencial ali em Bagé, o polo do seminário, e estamos dando continuidade, então, aqui no Núcleo Alvorada, com o pastor Moisés. A turma nos recebeu para, então, assim concluirmos essa formatura que hoje, então, nós concluímos e nos agradecemos ao Senhor, nos louvamos ao Senhor porque Ele tem nos abençoado até aqui. E representando a turma, como orador mais desta tarefa, nós incentivamos os demais a continuarem a nossa turma estudando na nossa plataforma, continuando no estudo avançado de teologia, que é assim vamos aprender ainda mais a palavra do Senhor e nos alegrar com a graça de Deus. Com certeza, evangelista Lucas, você que está acompanhando essa reportagem, você vê as imagens dessa solenidade que aconteceu na tarde desse domingo, dia 12, e o evangelista Lucas, que já formado, está com uma tarefa lá em Caxias do Sul, na Betel, que é ser coordenador do Polo STBG em Caxias do Sul. Além de formado, já tem essa jornada pela frente aí, auxiliar a tantos mais rumo à busca do conhecimento. Louvado seja Deus! Estamos mais nessa tarefa e é isso que o seminário, essa instituição nos proporciona. É incentivar os demais, discipular os demais para estudar a palavra do Senhor. E já estamos, nesse ritmo de aula, já estamos trabalhando forte ali, passando aquilo que aprendemos no seminário, estamos passando adiante, louvando a Deus por isso e crendo que breve teremos mais uma formatura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parabéns pela formatura, evangelista Lucas. Deus abençoe. Continue aí nessa jornada do conhecimento e que Deus possa honrar o teu ministério também. Pela frente aí, tem muitas coisas para realizar na obra do Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, evangelista Tiago, sempre pela cobertura, excelente trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Deus abençoe. Maravilha, evangelista Lucas Lemos participando dessa reportagem do STBG, do Portal Batista, aqui na Betel de Alvorada.
Converso agora com o pastor presidente da Igreja Batista Betel, aqui de Alvorada, pastor Moisés Carvalho, nesse dia que marca na história, em especial também por fazer parte dessa solenidade de certificação, de formatura do Núcleo de Teologia, também fazendo parte da programação dos 62 anos da Igreja aqui em Alvorada. Parabéns duplamente e seja bem-vindo ao Portal Batista nessa tarde de domingo, para quem está em casa acompanhando essa reportagem. Meus irmãos, é um prazer estar com o evangelista Tiago, e também para nós é um marco histórico da nossa igreja, pois já há muito tempo, né, a 4ª turma já que nós estamos formando, e é um prazer muito grande poder participar, né, ser também histórico, né, na igreja e também no seminário. É uma alegria muito grande para nós participarmos também desta programação. Pois é. Pastor Moisés, e a gente acompanhava todo o empenho nos últimos dias para que essa solenidade acontecesse, essa formatura fosse realizada. Desde a questão da roupa, de formatura, mais de protocolo, a programação. Tivemos aí alunos empenhados e que auxiliaram nesse trabalho. Como professor, né? E tendo à frente aí uma 4ª turma realizando essa formatura, concluindo uma etapa tão importante, né, nessa jornada nossa rumo ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Como é para você que foi incentivador, mas também nessa tarde pôde honrar, né, participando de todo esse processo da certificação, da homologação aí desse certificado do seminário, você que também representa muito dentro do cenário da Convenção Batista Conservadora, da Ordem de Ministro, fazendo parte como vice-presidente, tudo isso é muitas emoções sendo vivenciada em um único momento, como foi para você esse momento de celebração, de certificação dessa solenidade. Realmente a emoção é muito grande, porque, como disse, é a 4ª turma, né, que nós formamos. É uma alegria muito grande, porque a gente sabe também que muitos obreiros, que hoje são em destaque, graças a Deus por isso, começaram aqui conosco, né? E então, uma coisa assim que a gente não tem o que falar, né? De tanto prazer que é, mas claro, com os pés no chão, sabendo que o Senhor aqui começou a grande obra, e apenas somos servos, né, para essa grande obra. E claro, foi muito interessante, porque tudo foi se organizando, né, desde das becas, né, a organização também e longe, né, porque tudo era online, né, mas foi essa bênção que foi hoje, graças a Deus por tudo. Pastor Moisés, a gente gostaria de destacar também e também enaltecer aí o trabalho que você exerce dentro da nossa convenção, que é o suporte aos obreiros, né, dentro ali dos nossos grupos, esse ministério da intercessão, do clamor, da oração. Você tem uma vida diária debruçada em cima desse compromisso diante de Deus. Então a gente percebe que esse incentivo não é somente dentro da igreja, no período que você esteve à frente desses alunos ministrando as aulas, mas é no dia a dia. Você é daqueles que celebra cada ano ministerial e que felicita, que honra aqueles que desempenham o cenário ministerial na obra do Senhor. A gente gostaria de parabenizar por toda essa excelência de trabalho, serviço, de compromisso diante de Deus, e que o Senhor possa continuar com esse coração tão generoso, incentivando a tantos mais nessa jornada que não é fácil, uma jornada de dificuldades, de adversidades, mas que o bom Deus possa continuar abençoando você e a todos que você tem incentivado nessa obra. Amém, muito obrigado por suas palavras, né? Nos emocionamos bastante. É um chamado, né? Eu digo que é um chamado. Meu pai já fazia isso, né? De atender pessoas, né? E aí eu fui aprendendo com os nossos líderes, né? E hoje também, como líder, ensinamos outros, né, a ser assim também. Temos pastores, pastor, eu queria ser que nem o senhor, né? Claro que pobre de mim, né? Mas tenho também dedicado tempo a isto, né? A mostrar para os outros colegas, né? Como é bom e importante também exercer esse ministério, né? Tá certo. Parabéns pela formatura realizada aqui em Alvorada, aqui na Betel, que possamos aqui voltar muito mais vezes, né, para coroar
a tantos outros alunos do Seminário Teológico Batista Gilgal, e diante de você agradecer aí por toda a hospitalidade, generosidade, por toda essa excelência que foi essa solenidade aqui na Betel de Alvorada, neste momento de celebração dos 62 anos dessa instituição, um momento que nós tivemos aqui de celebrar também junto com a comunidade batista, honrando aqueles pioneiros da fé que começaram, você contava no relato, tijolinho por tijolinho, alguns carregando cargas de terra, de areia, fazendo cimento, para que toda essa estrutura física fosse edificada para receber a comunidade, para cultuar ao Senhor Deus. É interessante, irmão Tiago e irmãos, ver, né, como Deus tem operado, né, essa grande obra, né, como o irmão meu mesmo viu ali, né, tem muita gente por trás, né, que fazem, né, e aí eu sempre lembro eles, né, hoje nós temos 4 fundadores, né, e também com muito orgulho, né, digo isso, porque eles são né, a relíquia da igreja, né, então é um prazer receber vocês aqui, também quero incentivar, né, os colegas, pastores, né, a abrirem as portas para o seminário, porque isso é muito bom, porque daí, daqui nós temos quantos pastores já saíram, né, dessa instituição, né, que é a igreja ensinando obreiros a se preparar para o mundo, né, para o mundo. Mais uma vez, parabéns e que Deus continue abençoando a sua igreja e a sua vida. Amém. Muito obrigado. Um abraço a todos. Pastor Moisés Carvalho participando dessa reportagem do Portal Batista, aqui na Betel de Alvorada, nesse momento de celebração, a formatura de 6 alunos do STBG, aqui nessa tarde de domingo, 12 de julho. Eu converso agora com o diretor-geral do STBG, nosso querido amigo Pastor Éder Oberdan, nessa tarde de domingo, dia 12 de julho, mais um momento especial na história dessa instituição, mais uma formatura, e dessa vez a IBC aqui de Alvorada, a Betel, recebeu os alunos para um momento de certificação, de formatura, diante de uma comunidade que preencheu os lugares aqui da igreja para prestigiar. Mais uma vez, cumprimos a missão, viemos até Alvorada para celebrar junto aos nossos alunos do seminário essa conquista, nessa celebração de formatura. Seja bem-vindo ao Portal Batista. Obrigado, evangelista Tiago. A nossa gratidão, cumprimentando todos, né, aqui. Nesse dia foi mais um marco e um momento que estivemos aqui celebrando esses alunos que persistiram, né, prosseguiram. Verdade. E se formaram nesta tarde aqui, neste domingo, aqui na IBC Betel de Alvorada. Então, a nossa gratidão a Deus em primeiro lugar e também parabenizando essa turma aí de alunos que ficaram até o final e que hoje foram certificados. Nós louvamos a Deus por isso. Eu conversava anteriormente com o pastor Moisés, que, segundo o que a gente observa, né, pastor Éder, na nossa realidade convencional e aquilo que nós vemos também com os nossos olhos, é daqueles que a gente pode colocar na prateleira de cima dos maiores incentivadores de ministérios, de apoio, de sustento. E a gente viu aqui toda essa grande atuação dele como líder, como professor, mas o mais importante, como incentivador. Isso ele faz no dia a dia, nos nossos grupos, celebrando os anos ministeriais dos nossos obreiros, sempre dando suporte em oração, em clamor, ou seja, é um ministério de intercessão que ele carrega com ele, com fidelidade a Deus. E a gente gostaria, pastor Éder, que esse bom exemplo do pastor Moisés contagiasse a tantos outros líderes da nossa convenção para que pudesse incentivar, né? A gente vê aqui jovens, pessoas de idade que concluíram, né, essa certificação nessa tarde. Olha, como bom seria que se essa realidade fosse uniforme dentro da nossa convenção, nós teríamos aí cerca de muitas formaturas ao longo de cada ano. Muito importante, evangelista Tiago, o senhor falou na palavra incentivo. E hoje, aqui como palavra, como representante direto do Seminário Teológico Batista Gilgal, você aí, pastor, obreiro, membro, você pode ser um incentivador, porque hoje ter uma pessoa incentivadora, isso é muito importante. Faz com que as pessoas comecem a ver uma realidade diferente. Claro. E querendo ou não, de uma forma, ver assim, olha,
ver os estudos. Alguém pode ver os estudos de uma forma obscura, de uma forma que não tem necessidade, mas quando tem um incentivador, opa, o fulano estudou, concluiu, foi até o final, recebeu o certificado, tá se aperfeiçoando na caminhada cristã, está aperfeiçoando o seu ministério. E graças àqueles que são incentivadores, graças àquele que estão dizendo assim, vai, estuda, batalhe, aquele que está ali segurando as pontas junto. E hoje nós utilizamos na palavra, na ministração, sobre o amigo, companheiro de lutas e batalhas, Epafrodito, que foi companheiro de Paulo, que foi um amigo de Paulo. E nós precisamos hoje, pessoas incentivadoras que puxem alguém, vamos lá, vamos estudar junto, vamos batalhar, porque nós temos aí um objetivo pela frente. Pastor Éder, e um dado que a gente gostaria de relatar nessa tarde, nesse momento, e que nós gostaríamos que mudasse esses números tão rapidamente. Nós tivemos o lançamento da retomada dos nossos núcleos agora com a nomenclatura de polo educacional. Desde o lançamento em abril, na nossa 40ª conferência, nós tivemos até agora 3 lançamentos de polos. Nós gostaríamos que esses números aumentassem, mudasse essa estatística que até o momento ainda é tão pequena. E nós temos uma grande possibilidade. O apoio total do seminário, um material didático, pedagógico de altíssima qualidade, suporte através da nossa plataforma. Ou seja, chegou a hora, chegou o momento de qualquer igreja nossa, da nossa convenção, ter um polo educacional em sua realidade local. 2 pontos aqui principais. Eu quero pontuar aqueles que estão na audiência e vão escutar posteriormente essa entrevista e dizer assim, nós como convenção temos um potencial para crescer. Verdade. Termos polos em nossas igrejas, temos polos nas nossas regiões. Nós temos hoje igrejas no Rio Grande do Sul, temos igrejas Santa Catarina, temos igreja no Mato Grosso, temos igreja no Ceará, temos igrejas trabalhos missionários no Pará. Então temos potencial para crescer muito mais nesse quesito dos polos. Segundo ponto, também podemos oportunizar o curso para outros que sim. não têm essa possibilidade de estudar. Irmãos, amigos, outras denominações que queiram adquirir. E daí eu abro o leque um pouquinho mais aqui, adquirir a nossa revista, nosso material do editorial, o Seminário Teológico Batista Jugal, como polo na sua igreja, como você tendo a possibilidade de estudar, temos um potencial. Isso eu friso aqui, temos um potencial para ir mais à frente. E uma novidade, que temos aqui, que mais ali à frente, Deus permitindo, estará indo um representante, diretor de pesquisa, se Deus permitir, vai tudo ocorrer bem, ali no Ceará. Eu digo ali no Ceará. Sim. E vamos inaugurar também mais um polo. Maravilha. A gente fica honrado em participar de toda essa revolução que está acontecendo, mas preocupados também nessa questão dos números. Desde o lançamento, que foi no mês de abril, ainda temos um engajamento pequeno, mas cremos que todo esse incentivo dado, pastor Éder, frutificará. E nós teremos aí uma grande procura pelos próximos dias, eu creio, no nome santo de Jesus. Estou crendo que a gente vai ampliar esse número de alunos, vai ampliar esse número de polos e muito mais ainda, que o nome do Senhor seja glorificado e que muitas pessoas possam adquirir o conhecimento da palavra de Deus, pelo qual nós chegaremos até Cristo. Ao contrário, o que nos vale, se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, conhecer a Deus e as Escrituras, até mesmo porque a palavra nos recomenda. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Parabéns pelo trabalho, parabéns por mais uma formatura do Seminário Teológico Batista Jugal, nessa tarde de domingo aqui na cidade de Alvorada, e que Deus continue nos guiando, nos direcionando nesse caminho tão maravilhoso, e nos sentimos honrados em fazer parte de toda essa história
dessa instituição que não para de crescer e que há mais de 30 anos tem formado ministros, obreiros da obra do Senhor. Pensando nos polos educacionais, é pensar na igreja do futuro. Exatamente. Pense com carinho. Meu colega pastor, colega obreiro, pense com carinho. Vamos estudar, vamos batalhar pelo conhecimento das Escrituras. Existe a oportunidade, então basta você querer motivar, incentivar outros para poder chegar até lá. Nós queremos agradecer também a Comunicação Batista, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus para propagar todas essas notícias, fazer cobertura desses eventos. Então louvamos a Deus pela sua vida, evangelista Tiago, que Deus lhe use e que esta comunicação chegue mais à frente. E você também, que é o nosso, que está ali compartilhando, curtindo as nossas redes sociais, coloque mais à frente, vai mais à frente, compartilhando, curtindo, botando comentário, e isso vai impulsionar muito mais para chegar mais à frente, mais pessoas tendo noção, sabendo dos assuntos que estão sendo propagados pelo Seminário Teológico Batista Gilgal. Muito obrigado. Amém. Pastor Éder Oberdan, nosso diretor-geral do Seminário Teológico Batista Gilgal, participando dessa reportagem, cobertura de mais uma formatura do seminário aqui, dessa vez na IBC Betel de Alvorada. Converso agora com o pastor Misael Cabreira, o nosso diretor de pesquisa do Seminário Teológico Batista Gilgal. Hoje estamos na casa desse abençoado irmão e amigo, aqui na IBC Betel de Alvorada, e um dia maravilhoso, um dia assim marcante, pastor Misael, porque mais uma vez cumprimos a grande missão do seminário, que é dar abertura aos estudos da teologia, mas o mais importante, a conclusão, a certificação, a coroação, e essa tarde nós tivemos aqui a formatura de 6 alunos que iniciaram essa jornada e concluíram com êxito esse caminho rumo ao conhecimento. Seja bem-vindo mais uma vez ao Portal Batista. Obrigado, irmão Tiago, e os demais que nos assistem neste momento. Uma alegria muito grande da nossa parte. Fomos convidados então para sermos o paraninfo dessa turma e também tivemos a oportunidade, a alegria de ministrar como professor também e vê-los hoje colando grau, como se diz, né? Uma alegria muito grande mesmo, uma satisfação e, como bem frisado pelo irmão Tiago, um ciclo que se encerra. E nós, na palavra que ministramos ali como paraninfo, nós destacamos isso. É uma etapa vencida, concluída, mas não para. Esse crescimento é contínuo, ele tem que prosseguir, né, nesse propósito de conhecer melhor o Senhor e assim servirmos com mais conhecimento, com mais propriedade e assim sermos instrumentos usados pelo Senhor nosso Deus. É verdade. E nós conversávamos anteriormente com o pastor Éder, nosso diretor-geral, falando da importância dos polos educacionais. Essa retomada do modo presencial de ensino, isso tem trazido uma oportunidade, eu diria, única para acessar esse conhecimento, acessar a toda essa pedagogia dessa instituição que tem formado obreiros, ministros, alunos há mais de 30 anos. O alcance agora, pastor Misael, do modo EAD, mas do modo presencial tão ainda rebuscado, para aqueles alunos que têm algumas dificuldades, ficou muito fácil, não tem como fugir dessa verdade. Os polos educacionais são aí um elo com as igrejas, uma proximidade do seminário com as igrejas e vai levar aí formação teológica a muito mais pessoas. Verdade. Nos últimos anos, por uma necessidade até da pandemia, né, nós acabamos migrando para um modo EAD, e isso foi uma mudança que não aconteceu só na nossa instituição, outras também adotaram essa forma de ensino, de alcance aos alunos, mas com o presencial nós contemplamos aquela parcela de pessoas que preferem realmente o ensino presencial. Então, contemplamos tanto um grupo, aqueles que à distância estão buscando também a sua formação, como também quem prefere esse modelo mais tradicional que é o presencial e que dá esse calor humano de maior proximidade. Realmente isso também é o nosso objetivo de conduzir melhor então o nosso seminário e levando esse ensino também a todos os públicos, né? Tanto quem prefere o EAD como também o presencial, e assim contemplamos nosso público-alvo, que é a nossa comunidade acadêmica, nessa formação buscada por eles. Verdade. Outro destaque importante
pastor Misael, é a valorização do nosso material didático. Você, através da diretoria de pesquisa, aquele instrumento de Deus que faz toda a revisão, né, toda a validação do texto teológico, buscando as fontes, pesquisando, enriquecendo aquele texto, né, criado pelos nossos professores, né, de muitos anos de estudo, muitos anos debruçados sobre a palavra de Deus. Esse trabalho tão glorioso, eu diria que o nosso editorial ele está no caminho muito da excelência, e esse material didático está disponível nos polos educacionais, algo tão especial e que a gente vinha há tanto tempo lutando, batalhando para que isso tornasse possível realidade, e hoje é fato, é real, está ao alcance de todos. Nós glorificamos a Deus por isso. É uma conquista do nosso seminário produzir o seu próprio material didático e alcançar o nosso público com aquilo que é nosso, produzido por nós. E aquela costumeira expressão, né, prata da casa, são professores nossos que estão produzindo conteúdo e alcançando assim a nossa comunidade acadêmica e enriquecendo, sim, sem dúvida alguma, com aquilo que nós estamos produzindo. Então, nós louvamos a Deus por isso e temos esse árduo trabalho que requer, na verdade, bastante tempo, dedicação, mas é recompensa. Nós temos essa satisfação, essa alegria, e ver lá na ponta o nosso aluno com o seu material didático produzido, né, com tanto amor, carinho, com zelo e dedicação, também nos traz grata satisfação e nos alegramos muito com isso. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, sucesso à frente da diretoria de pesquisa, e que muitas formaturas possamos estar juntos para celebrar e comemorar com os nossos alunos do STBG. Esse é o nosso desejo, nós louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade. E para aqueles que nos assistem agora e que ainda não tomaram a decisão de estudar, mas têm esse desejo, aproveite. Seja no núcleo presencial lá na sua igreja, seja no formato EAD. Estamos agora concluindo mais uma turma e, permitindo Deus, no próximo simpósio nós teremos uma grande formatura, um número expressivo de alunos. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, faça isso, tome esse propósito, venha estudar conosco e sem dúvida Deus vai te abençoar. É verdade. Algo glorioso para a gente finalizar esse momento aqui com o pastor Misael. Mais de 60 alunos participarão dessa solenidade de formatura durante o simpósio em Bagé em 2027. Mais de 60 alunos. Aguardamos com muita ansiedade e alegria esse momento, que vai ser uma bênção, sem dúvida alguma. Tá certo. Pastor Misael Cabreira, o nosso diretor de pesquisa, participando dessa reportagem exclusiva do Portal Batista aqui na IBC Betel de Alvorada. Conversa agora com o diretor de extensão do nosso Seminário Teológico Batista Gilgal, pastor Darlan Biberg, nesse momento em que nós estamos participando dessa formatura aqui do seminário na IBC Betel de Alvorada. 6 alunos, pastor Darlan, concluíram nesse domingo uma etapa importante. Foram celebrados durante a solenidade, a certificação, a formatura da teologia, o básico de teologia do nosso seminário. Uma honra estar aí mais uma vez celebrando a formatura com os nossos alunos. Seja bem-vindo ao Portal Batista. Tudo bem, irmão Tiago? Agradeço, essa participação. E nós ficamos felizes de estar aqui nessa formatura onde esses alunos se empenharam durante esse período, com os professores, para aprender mais da palavra de Deus. A gente vê que é um crescimento que vem nas nossas igrejas, e às vezes até parece assim, mas é um crescimento lento, é demorado, mas é um crescimento que agrega tanto para a igreja quanto para aqueles que vão ensinar posteriormente. E nós ficamos felizes porque foi uma etapa vencida, numa etapa daquela que ainda tem, que agora os alunos já vão migrando, plataforma para ter a teologia completa, o ensino completo nas nossas plataformas. É verdade. E a diretoria de extensão tem um trabalho importante no papel dessa formatura, dos eventos do seminário, porque desde a preocupação com o diploma, ali a confecção, a ornamentação, o cuidado, também os mimos, os brindes, que são sempre ofertados, à mesa que compõe ali a celebração da formatura. Não foi diferente aqui em Alvorada, mas também do cronograma, a organização, ou seja, é um trabalho muito do bastidor, pastor Darlan, mas que coroa esse momento histórico quando finaliza, a gente sai na certeza de que a missão foi dada e cumprida pelas nossas diretorias, todas trabalhando em sincronismo, em coordenação,
levando aí esse trabalho de excelência do nosso seminário muito mais além. Com certeza, irmão Tiago. A gente sabe que, de repente, né, uma lembrancinha, um mimo não vai pagar o esforço dos professores, mas a gente também valoriza esse trabalho, né, junto com toda a diretoria, com todo o pessoal que trabalha nessa coordenação, para da melhor forma trazer isso para os formandos, para os professores, para a comunidade, para a igreja que participa, valorizando o trabalho de cada um, né? E com certeza nós ficamos felizes em poder trabalhar junto nessa equipe que tem a cada dia melhorado, né, esse sincronismo, para que a obra do Senhor possa sempre ganhar, né, e para a honra e glória do nome do Senhor. Maravilha. Finalizando então o processo da formatura, nesse domingo aqui em Alvorada, agora é Conecta. No próximo dia 16 de julho, abre as inscrições, é isso? Isso. Nós estamos já no processo ali para essa abertura de inscrição, né? E contamos com um número grande de pessoas para fazer parte desse Conecta. Os professores ali que darão essas aulas, eu tenho certeza que vai ser para agregar o nosso conhecimento e vai ser um prazer ter todos, né, fazendo parte. Então, faça a sua inscrição ali e participe conosco desse Conecta. Portanto, dia 16, eu vou no simpósio.com, estará no ar já, para você fazer a sua inscrição, para participar, lembrando que o Conecta, a segunda edição do Conecta, é nos dias 17, 18 e 19 de agosto. Isso, esses 3 dias, começando na segunda-feira, né, estará palestrando para nós pastor Douglas, na terça-feira, pastor Jairo, presidente da nossa convenção, e teremos na quarta-feira, né, o pastor César. O pastor César, isso que estará também colaborando conosco nesse ciclo do segundo Conecta, vai ser bênção para as nossas vidas. Tá certo. Parabéns, sucesso no trabalho aí, frente à diretoria de extensão, e gostaríamos que nessa reta final aqui de reportagem também você manifestasse, como todos que passaram por aqui, né, esse incentivo a estudarem a teologia no nosso seminário, e falávamos aqui sobre o EAD, também o modo presencial através dos nossos polos educacionais. Você está à frente de um polo educacional recentemente lançado, que é em São Cepé. Gostaria que você falasse um pouquinho, nesse final de entrevista, pastor Darlan, sobre o trabalho dos polos educacionais. Com certeza. A gente tem a plataforma, a questão da IAD, para aqueles que não podem estar no presencial, né? Mas os polos, eles vêm para agregar, porque é aquele momento que você está junto ali no presencial, né, com matérias muito interessantes para o nosso crescimento, né? Então, faça parte, entre em contato com nós do seminário, você pastor, você obreiro, e eu tenho certeza que nós vamos ter a alegria de ir até lá, né, para inaugurar um polo. E para você que quer fazer parte da EAD também há as matérias disponíveis ali, para que no final a gente tenha uma linda formatura. Nós temos Conecta, nós temos Simpósio, que tudo isso valoriza o nosso ensino dentro do seminário. Tá certo. Pastor Darlan Biberg, nosso diretor de extensão do seminário, participando dessa reportagem do Portal Batista.